Olá, tudo bem com você? Chegamos à semana 6 do PET 3, é a última semana. Estamos encerrando este PET do terceiro bimestre. Nesta semana, nós vamos estudar sobre interpretação de textos. Nesse PET, nós tivemos 4 semanas falando sobre a redação do Enem, mas o Enem é muito mais que a redação. Você vai também trabalhar ali com várias questões objetivas que abordarão todas as áreas de conhecimento. Então, hoje nós vamos fazer algumas questões objetivas relacionadas com o conteúdo que nós estudamos do realismo e do naturalismo. Então, este é o conteúdo da semana. Você irá resolver algumas questões de vestibulares para desenvolver melhor as habilidades de resolução de questões objetivas, tais como a leitura fluente de textos, análise de enunciados, análise de alternativas, domínio de conteúdo, entre outras. Você então precisa ter essas habilidades, porque, como eu disse, você será avaliado em todas as disciplinas através de questões objetivas. Então, por isso, você precisa fazer simulados, estar sempre fazendo essas questões objetivas para você desenvolver também essa habilidade que é tão importante quanto se sair bem na redação do Enem. O PET traz para você nas atividades alguns trechos do realismo e do naturalismo. Só relembrando, essas duas escolas literárias, elas aconteceram aqui no Brasil no final do século XIX, ambas se iniciaram em 1881. O realismo se inicia com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é do Machado de Assis, e esse estilo literário, ele lidava com os assuntos que descreviam o cotidiano das pessoas comuns, das classes média e baixa, da sociedade. Era uma representação da vida real, daí esse nome realismo. Já o naturalismo, que também se iniciou em 1881 com a obra O Mulato, de Aloysio Azevedo, ele concentrava em tópicos mais sombrios que envolviam a vida do homem comum, como corrupção, vício, prostituição e outras mazelas da sociedade da época. Então, essas duas obras, elas foram muito importantes porque elas expressavam essa vocação em desvendar as condições sociais do país. Esses dois livros, eles denunciavam as desigualdades sociais e numa tentativa de transformação da sociedade ali da época. Nessa época também, do final do século XIX, aconteceu ali o surgimento de um período rico e diversificado em nosso país, em se tratando do contexto histórico, porque foi a época da extinção do tráfico negreiro, foi o início da industrialização, foi a proclamação da República que aconteceu nessa época, a fundação da Academia Brasileira de Letras pelo Machado de Assis, que foi também seu primeiro presidente. Ele fundou a Academia em 1897 e assim oficializou a atividade literária no país. Então foi um período muito rico que é importante que vocês conheçam. Nas atividades nós vamos ver alguns trechos de obras desses dois períodos, do realismo e do naturalismo. A questão número 1 é da FUVEST e traz um fragmento do Cortiço. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Vejam bem a forma como ele descreve o local. Ali, o cortiço. O fragmento de O Cortiço, romance de Aloysio Azevedo, apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual seria essa característica? Letra A. Uma compreensão psicológica do homem. Ele está falando aqui do lado psicológico do homem? Não, ele não fala aqui do lado psicológico do homem. Uma compreensão biológica do mundo? Sim, é a alternativa B. Nesse trecho acima, nós podemos destacar os termos relacionados com a natureza biológica, quando ele fala terra encharcada,
quando ele fala umidade quente lodosa, quando ele fala minhocar, crescer, coisa viva, esses trechos todos aqui, vários outros, brotar, lameiro, que ele cita, é de um mundo retratado na habitação coletiva ali do cortiço. E estão todos relacionados com a biologia. Portanto, a opção correta é a letra B. Questão número 2. Os personagens realistas naturalistas têm seus destinos marcados pelo determinismo. Identifica-se esse determinismo. O determinismo é aquela teoria que diz que o homem é o meio em que vive. Ele é influenciado pelo meio em que ele vive. Então, ele vai se tornar aquilo que ele vê, aquilo que ele convive. Em resumo, essa é a teoria do determinismo. O homem é produto do meio. Então, identifica-se esse determinismo em qual opção dessas aqui? Letra A, pela preocupação dos autores em criar personagens perfeitos sem defeitos físicos ou morais. Não, porque o realismo, ele já tinha ali a intenção de mostrar a realidade, enquanto o naturalismo, ele destacava ali os aspectos sombrios da vida do homem, como a corrupção, como a prostituição, como a desonestidade, o vício. Então, essa aqui não é a opção correta. B, pelas forças sociais que condicionavam a conduta dessas criaturas. Essa opção é a letra B. Por quê? Porque o determinismo, ele foi uma das teorias em que as escolas realista e naturalista, elas estiveram apoiadas. Ali, o ser humano era retratado de acordo com o meio, com a raça e com a hereditariedade. Essas seriam as forças sociais que condicionam a conduta da criatura, né? A pessoa vai se tornar o que ela vive, o que ela presencia. Então, ela era influenciada pelo meio, pela raça e pela hereditariedade. Portanto, é a letra B. Número 3. Assinale a alternativa em que se encontram características da prosa do realismo. Então, vamos ver. Letra A. Objetivismo, subordinação dos sentimentos a interesses sociais, críticas às instituições decadentes da sociedade burguesa. Bom, é essa a opção que está correta, porque havia ali esse objetivismo, havia a intenção de denunciar ali os problemas sociais, então não havia ali não prevaleciam os sentimentos, mas os interesses sociais é que prevaleciam. E havia também, como eu já falei, as críticas. Criticava-se a igreja, criticava-se o casamento. Então havia ali críticas ao homem comum pelos seus vícios, pelos seus aspectos sombrios. Então, por isso é a letra A que está correta. Número 4, nós temos aqui um trecho da obra de Aloysio Azevedo. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada, 7 horas de chumbo. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros lavavam a cara incomodadamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando e fungando contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam. Era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas.
Não demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir, despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. Então, esse é um trecho retirado da obra O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Interessante a descrição que ele faz, o modo como ele a faz, o vocabulário que ele utiliza nesse trecho, não é mesmo? No naturalismo, época literária a que pertenceu Aloísio de Azevedo, o homem é visto. Como o homem é visto nesse trecho aqui? Letra A. De forma negligente e egocêntrica, preocupado apenas com o próprio bem-estar. Vamos ver. Aqui ele faz uma descrição do acordar ali. Ele diz que as pessoas lavavam a cara sem se incomodar, as mulheres prendiam as saias para não se molhar, mas via-se a nudez, que os homens também não se preocupavam, metiam a cabeça debaixo da água, esfregavam as ventas e as barbas, fungando. As portas das latrinas, que seriam ali, não havia banheiro, né? Seria tipo um banheiro ali da época, mas pela descrição era do uso de todos, mas que as crianças nem lá entravam. Então aqui retrata que os personagens, eles são produtos ali daquele meio em que eles vivem, eles estão sendo retratados de maneira egocêntrica. E isso é provado aqui pelo texto. Eles são negligentes, eles são egocêntricos e preocupam-se cada um com seu próprio bem-estar. Então seria a letra A. Questão número 5 é do Enem de 2005, óbito do autor. Expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui apanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. A verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo. Tudo isto é a dor grua e má que ele rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Aqui temos um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do autor Machado de Assis. Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que a ilustração do pintor... Aqui vamos observar a ilustração. Essa é a ilustração de Portinari. E vamos responder a questão. Apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal. Isso que acontece aqui. Ela está complementando o que foi falado aqui no texto verbal. A gente nota aqui o aglomerado das pessoas, né? O desenho em si aqui, ele está complementando esse texto verbal. Então, ela apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal. Esta é a opção correta. Então, chegamos aqui ao final do PET 3. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Envie esse vídeo para um colega e o incentive a realizar as atividades da semana. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.